Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje estou presente com o Vanderlei Teixeira, do Chovendo Sapos. Vanderlei, bom dia. Nossa. Hoje gravaremos o episódio número 16 do Arquivos Nicole Kidman, e o filme que conversaremos a respeito é Um Sonho Sem Limites, um filme de 95 que teve a sua premiere no Festival de Cannes no dia 20 de maio de 95, estreou comercialmente nos Estados Unidos no dia 29 de setembro de 1995 e no Brasil chegou apenas no dia 12 de abril de 1996. Segundo a sinopse, eu tenho tanto o VHS, inclusive autografado pelo Gus Van Sant, e exibido, né? Esse DVD foi lançado pela Obras Primas do Cinema. Eu vou ler a sinopse dele, que diz que a Suzanne Stone, interpretada pela Nicole Kidman, sonha em ser famosa. Desiludida com seu casamento com Larry Maretto, dono de uma pizzaria, na verdade de um bar, mas de uma pizzaria, mas fica falando que é pizzaria. Ela se dedica em tempo integral à sua carreira e consegue um emprego numa estação de TV local. Então decide produzir um documentário sobre adolescentes para ajudar 3 jovens ajustados, o Jamie, Russell e a Lydia. Juntos eles formam um elo forte e perigoso que ameaça pôr um fim à sua idílica vida de subúrbio para sempre. Antes de a gente falar de Um Sonho Sem Limites, acho importante enfatizar que, embora esse filme que o Gus Van Sant categorize como uma comédia, ele na verdade é baseado em uma história real, que deu muito o que falar, inclusive, né, quando aconteceu. Eu acho que foi no fim dos anos 80, início dos anos 90, que é o caso da Pamela Smart, que inclusive o filme, embora tenha esse tom de comédia, ele tem um roteiro que se atém muito a alguns fatos da realidade. Ela foi acusada de ter conspirado junto com alguns adolescentes para matar o seu marido, com quem ela estava oficialmente unida há um ano apenas. E, inclusive, ela segue... Eu não consultei notícias mais recentes, eu não sei se ela continua presa ou ela está em condicional. Verdade. Eu sei que todos... Eu sei que ela... eu ia falar que eu sei que todos os envolvidos no crime, no caso os adolescentes, eles já cumpriram a sua pena, né? Ela, como não se declarou culpada, ainda segue... E ela vez ou outra solta as declarações, né? Ela segue muito presente, né? Sempre que o caso vem à tona, ou alguma discussão sobre o filme, ou sobre um outro caso vem à tona, a gente vê alguma coisa dela. Ela, inclusive, não gosta muito disso. Inclusive, eu lembro que quando eu conversei com você sobre a chegada de HBO Max, eu falei que tinha no catálogo, quando eu estava pesquisando pelo nome da Nicole Kidman, justamente o documentário sobre a Pamela Smart, que eu assisti, inclusive. Agora é um documentário que não está tão vívido assim na minha memória, mas é muito interessante para as pessoas que assistirem essa conversa se interessarem por Sonhos Sem Limites também buscar por esse documentário como um complemento, que é o Captivated. E aí eu me arrependi porque também no documentário fala que, na verdade, a primeira versão de Pamela Smart para o cinema foi um telefilme com a Ellen Hunt antes da fama, né? É o Assassinato em New Hampshire. E eu me arrependo porque eu fui pesquisar para ver se esse filme existia no Brasil, e era um filme que eu me deparava direto em DVD na locadora, mas ideia alguma que era sobre a Pamela Smart. Agora não tem mais locadoras, eu não encontro esse filme, nem online. Mas, enfim, fazendo essa introdução, depois de datas, lançamento, essa inspiração a uma história real, eu quero começar, Vanderlei, dialogando com você sobre como foi o seu primeiro contato com Sonhos Sem Limites. Eu acho que o meu primeiro contato foi em VHS, em locadora. Acho que foi nessa época, justamente pós-Morruge, que eu fui buscar a filmografia dela pregressa, né? E sempre foi um filme muito citado, assim, né?
É muito como exemplar, né, dessa carreira da Nicole pré-grande e massivo estrelato em 2001 e como esse indício, né, do potencial da Nicole, mesmo antes dela ser uma queridinha de premiação, uma coisa nesse sentido, né? O Sonho Sem Limites sempre foi esse filme que sempre foi considerado como esse despertar das pessoas para a atriz que a Nicole Kidman é, para além dessa celebritização da figura dela no casamento, enfim. Uhum. E sempre foi esse despertar mesmo dos críticos e dos prêmios para o potencial dela como atriz, né? E eu fui em busca desse filme em locadora, né? Em VHS igual esse que mostrou. E assim, eu fiquei fascinado pelo desempenho dela. Assim, eu digo com segurança, acho que é um dos melhores, se não a melhor interpretação da carreira dela, assim, para mim. Eu fico fascinado com o que ela constrói como essa personagem. E acho até que, se a gente for pegar cronologicamente, né, é até compreensível essa, esse frenesi em torno da interpretação dela nesse filme, porque é uma personagem muito diferente do que ela vinha feito até então, né? E eu acho que até do que ela fez, que ela segue fazendo até hoje. Assim, eu fiquei puxando a memória se eu me lembrava da presença de Nicole, da interpretação de Nicole como alguma personagem que trouxesse algum indício da Suzane Maretas, que tivesse essa vilania, essa coisa tão aforada como essa personagem. Assim, a gente tem alguns resquícios. Até a gente comentou no Margot, né, que é uma personagem que não é uma personagem muito agradável e que a relação do público às vezes não é de muita adesão às coisas que ela faz, ou mesmo de vilãs como a Marisa Couttet do Bússola de Ouro, ou do Paddington, mas ali já são outras coisas também. Eu não tenho recordação de uma personagem tão que vá para essa chave assim de a personagem ao tempo inteiro ela parece que tá que ela vive desconectada da realidade, assim. Inclusive a própria acho que a própria Nicole propositalmente ela tá numa chave muito diferente do restante do elenco, assim. Ela tá muito é uma personagem que é o tempo inteiro desconectada da realidade, assim. Ela vive uma realidade só dela, assim, uma coisa meio delusional, assim. E eu não tenho uma recordação de uma personagem desse tipo na carreira dela e é muito fascinante que ela faz esse filme. Me despertou atenção inicialmente para isso, mas além disso eu acho que o Gus Van Sant trabalha muito bem com essa coisa que é uma coisa, segue sendo uma coisa muito atual, talvez hoje se acrescente algo mais para além da TV, mas essa coisa da celebritização e da busca da fama a qualquer custo, né? Independente de qual seja a razão que for, vale a pena, assim, mesmo que a Suzane ela comete um crime da maneira mais tosca possível, né? É pega, mas ela não se importa muito com isso, sabe? Eu acho que o, o que menos interessa para ela manter o anonimato da autoria daquele delito, assim. Ela até gosta do fato de se tornar notória por isso, assim. Eu acho que é um filme que trabalha muito bem com esse tema, assim. Principalmente, eu acho que nos minutos finais ele tem umas coisas muito legais, assim. A condução de todo aquele momento do assassinato e como a mídia trata e como a leitura que ela tem daquele momento, a leitura que a personagem da Nicole tem daquele momento, né? Tem coisas muito boas nesse filme. Assim. Eu gosto bastante do Sunset Limites. Acho que é um dos meus favoritos até agora, da carreira dela. Durante todos esses episódios que a gente já gravou, a gente sempre teve aqueles filmes, eu cito outros que ainda teremos conversas mais intensas futuramente, sobre
o quão foi importante para determinada etapa da carreira da Nicole Kidman. Eu acho que entre as conversas já gravamos de momentos pré Um Sonho Sem Limites, a gente citou, né, sobre a sensação que foi bicicletas voadoras na Austrália. Aí nisso a gente também já citou Terror a Bordo e Dias de Trovão, que falaremos mais adiante. Em Billy Bathgate, a gente também falou que talvez tenha sido um filme significativo para a carreira dela por ter sido o primeiro americano que ela estava inserida ali com um grande elenco, incluindo o Dustin Hoffman, e que também, inclusive, recebeu sua primeira indicação ao Globo de Ouro, que em 2022 já não tem tanta relevância assim, né, como sabemos. Mas eu acho que, caindo novamente nessa conversa, mas é importante essa ênfase em relação à importância, né, de Um Sonho Sem Limites na carreira dela, que acho que aqui, de fato, eu vejo a Nicole Kidman pela primeira vez se provando mesmo como uma grande atriz. Acho que nos momentos anteriores ela tentava se provar ali como um talento que queria se impor de qualquer maneira na indústria do cinema, mas aqui a gente, de fato, a ver impondo o seu talento, as suas facetas, as suas possibilidades de transitar por várias propostas. E você apontou também sobre esse aspecto da interpretação dela. Eu acho que essas facetas se dão muito pela decisão muito acertada do roteiro desse filme construir uma protagonista que é muito mais pautada pela perspectiva que os personagens secundários têm dela do que... porque são poucos os momentos, de fato, que a gente tem a Suzanne Stone dialogando diretamente com a gente, para a gente ter realmente uma noção de quem ela é de fato, né? Dessa pessoa meio desconectada da realidade, como você apontou. Mas grande parte do filme é uma personagem construída a partir da fascinação do desprezo que os terceiros têm por ela. E aí você tem uma Suzanne diante da perspectiva daqueles adolescentes que vão se enturmando com ela. Tem também a perspectiva do personagem do Matt Dillon, que todas as pessoas ao redor dele, ele se apaixona justamente por aquela que está pouco se lixando para ele. E aí tem a Da perspectiva da cunhada. família dele sobre a Suzanne, as pessoas que trabalharam com ela. O filme ele também tem essa característica, né, do famoso mockumentary, né, que é o falso documentário. Sim. É um filme muito pautado sobre o depoimento desses personagens. E eu acho que quando ainda não era uma coisa tão... Porque às vezes eu sinto quando alguns filmes optam por esse caminho que não é alguma uma coisa falsa. Acho que o falso é a questão central, mas assim, não me parece uma coisa. Se vende muito como algo original. Eu acho que na época que ele fez isso, assim, realmente era uma coisa muito orgânica em termos de decisão, né, de como apresentar essa história. Assim. Eu gosto muito disso, de como é feito isso. Da coisa dos depoimentos e dos depoimentos da família, dos parentes do marido dela, né, da cunhada dela, dos sogros e dela e dos adolescentes, é muito legal assim. E ajuda muito a construir esses personagens, a história, né, os olhares assim, é muito bem feito aqui. Gosto bastante. Até porque, além da Suzanne, acho que todos os personagens, eles, mesmo negando, eles têm esse desejo de serem notados e se tornarem Sim, para midiática. sim. Por exemplo, A tem Lídia no final, né? A Lídia no final, quando ela vai falando das expectativas dela, quando ela passa a ser... As pessoas passam a procurar ela, Oprah, não sei o quê, e ela dizendo como a expectativa que ela tem da Oprah de passar alguns toques para ela, né? A gente acaba percebendo que isso que você falou assim, não é só a Suzane, né? Aquele contexto daquelas pessoas acabam também... É muito forte, assim, o apelo, né?
A gente tinha O construído... chefe da emissora local, quando ele, Sim, no caso da que se gaba, né, da autoria e de ter sido a sua emissora ter sido citada como a fonte daquelas imagens que o pessoal usa, né, é muito interessante, eu acho muito bom. Eu queria entrar um pouco no tópico do fato de ser um filme do Gus Van Sant, porque, inclusive, o DVD tem uma entrevista com o Charlie Rosen, e ele lembra essa trajetória do Gus Van Sant pelo cinema independente, é, narrando a vida dessas pessoas que vivem à margem. E esse filme veio depois de alguns videoclipes que o Gus Van Sant dirigiu. Ele já tinha feito o Garotos de Programa, que foi um sucesso. Aí ele fez alguns videoclipes e também dirigiu Até as Vaqueiras Ficam Tristes, que é um filme que tem um elenco estelar, mas ele ainda estava naquele campo do cinema independente. Esse daqui é o primeiro filme que, de fato, o Gus Van Sant trabalha com um orçamento mais robusto, digamos assim. Uhum. São 20 milhões de dólares, né? Que para ele era muito. E ele até fala nessa entrevista com o Charlie Rose, que tá no extra DVD, que a única vantagem de trabalhar com um filme mais caro é a possibilidade de, enfim, você ter mais figurantes, gravar em mais locações, Locações, né? pressões Shopping, que ele fala. as mesmas. Mas de quais são as suas impressões em relação à direção mesmo do Gus Van Sant e até mesmo a importância da Nicole Kidman trabalhar com um diretor autoral? Porque além de ser um filme que comprova o talento da Nicole Kidman, talvez seja um dos primeiros também que mostram a determinação que ela tinha desde nova de buscar por nomes autorais do cinema americano. Sim. Eu acho que veio muito desse período em que as pessoas começavam a tentar encaixar ela em alguma caixinha, né? Em algum lugar, e ela vem com esse filme e meio que sai, quebra um pouco essa questão, né? E diz, ó, eu não sou não quero ser esse tipo de atriz, assim, que vai ser enquadrado em algum molde, em algum tipo de expectativa que se tenha, né? Aí ele, dentro da carreira do Gus Van Sant, é interessante que você falou isso, e eu também vi essa entrevista, e eu fiquei pensando, assim, na época a gente tinha muito essa... Acho que o sentimento era de que era um filme muito... muito talvez não, mas que talvez seja um filme desgarrado daquilo que ele vinha fazendo até então. Mas acho que vendo hoje e conhecendo algumas coisas que ele fez pós, assim, é até mesmo meio que como indício da adaptabilidade dele para outros esquemas, assim, também, de produção, outras temáticas, outras... Acho que ele acabou, depois disso, né? Não sei se depois disso, mas ele acabou com o tempo, né? Mostrando que ele podia ir para outros lugares também, podia oferecer outros tipos de filmes, né? E acho que esse é bem que indicativo disso. Mas eu acho que como, como filme dentro da carreira da Nicole Kidman é muito isso, assim, acho que é um primeiro, um começo, não sei, um começo, assim, mas assim, um demonstrativo de como do que ela estava disposta a fazer, né? De se aventurar com esses cineastas e principalmente eu acho que com esses, não é nem só com as figuras consagradas, né? Por exemplo, ela trabalhou com Kubrick em 98, 97, quando eles começaram a fazer o De Olhos Bem Fechados, né? Em 96, sei lá. Acho que acho que já era uma figura que todo mundo conhecia, todo mundo reverenciava. Mas principalmente essas figuras que as pessoas estão começando a crítica e os festivais e as premiações estão começando a descobrir. Eu acho que ela tem muito um faro para isso, assim, né? Jonathan Glazer, o Steven Steinberg, o próprio
o Norman Bach, enfim, esses cineastas que não são necessariamente figuras que são, o Alejandro Amenábar, né? É. Figuras que são, que têm uma carreira consolidada, mas que elas estão começando a despontar, assim, ela tem muito faro para isso, assim. E eu acho que é muito interessante a gente ver o Gus Van Sant nesse grupo, nesse momento específico, assim. Eu acho que já é um indício das coisas que ela busca, assim, também. É, se eu lembrar, eu vou até relacionar ou colocar no comentário, mas no canal do Cine Resenhas eu fiz 2 cortes quando o Gus Van Sant veio ao Brasil. E Sim, ele participou, né, de uma masterclass quando ele veio para o Festival Mix Brasil. E aí ele falou sobre como foi trabalhar com a Nicole Kidman aqui no Sem Limites. E é um papel, inclusive, que ela aparentemente persistiu muito para conseguir, porque sim, sim. eu acho que ela já tinha feito ali 2 filmes com Tom Cruise e depois deu uma pequena pausa por conta da maternidade, no caso que ela tinha adotado, né? Acho que Uhum, talvez ao menos um dos 2 filhos, acho que foi a Isa, acho que a Isabel já pode ser sim. adotada. E, e aí, nesse trecho da coletiva que tem no canal, ele fala que no processo dela para a construção da Susan Stone, ela fez até um diário como se fosse a própria personagem. Ela meio que entrou naquele processo de Sim. método para incorporar essa personagem. E acho curioso E, fazer essa revisão do filme. Fazia alguns anos que eu não assistia, perceber esse tom de mais enfático no humor. Me lembrou até um pouco assim o cinema do John Waters ali daquele momento de sim, sim. campanha de morte, com a música ali do Danny Elfman, com É, aquele. Parece aquela música assim, bem típica de subúrbio, com aquele som inclusivo de guitarras, de rock. E aí tem sim. essa coisa também da farsa, me lembra até um pouco o cinema do John Waters. Verdade, bem apontado. E é interessante, eu estava lembrando também, foi do mesmo período, né, que foi a época que também ela fez o teste pro Cassino do Scorsese, né? E eu acho que talvez tenha sido isso também, né? Tinha sido esse momento em que ela, poxa, eu tenho que ir atrás de outras coisas, né? Estão me oferecendo algumas coisas, mas talvez eu para não cair nesse lugar comum, eu preciso procurar papéis que as pessoas talvez não estejam esperando que eu faça, assim. E, e o Influência Limite, acho que vem justamente nesse momento, né? E justamente no momento que ela também estrela o Batman Eternamente, né? Então, E eu acho que é muito isso, assim, é muito simbólico do que é a carreira dela, assim, é, dessa figura que está presente na indústria, né? Mas que também pode ser uma rebelde em determinado momento. Ela não se conforma. Para ela sair da zona de conforto, ela também procura esses projetos mais comerciais, mas ela também está disposta a ir um pouco além do que as pessoas esperam, as pessoas propõem para ela. é. Eu tava. Não, que me surgiu agora que esse filme também tem umas trivias interessantes, até com os TMDB. E eu ia compartilhar que o roteiro, que é escrito pelo Buck Henry, que é o mesmo de A Primeira Noite de um Homem, ele é adaptado de um livro, né, da Joyce Joyce. Maynard, que também escreveu um livro que inspirou aquele Reféns da Paixão com a Kate Winslet e o Josh Brolin. Sim, E parece que no romance tem um trecho em que se fala da Suzane e compara ela com a Nicole Kidman. E achei curioso também que é um filme que é a estreia do Casey Affleck, que parece que foi nele que
foi nesse momento que ele chegou a apresentar o roteiro de Gênio Indomável, que o Ben Affleck estava escrevendo Sim, o Matt Damon. E aí depois pro... aconteceu mesmo o filme. a presença, né, do Casey e do Hakim, eu gosto muito do Hakim também, assim, meio sequelado, assim, sabe? Que também você vê que completamente jogado, assim, não tem muita construção de futuro, não tem um objetivo muito claro para a vida, sabe? É tragado, né, por essa história e eu gosto muito dele nesse filme. Do Casey também, do Casey tem menos momentos, assim, mas acho também é interessante. E assistir eles dois jovens, né? Me chamou É muito, sempre. me chamou muita atenção também a Lídia, que é interpretada pela Alison Sim, Holland. Eu vi que ela não está trabalhando mais como atriz, mas eu achei curioso como ela lembra muito a Jennifer Jason Leigh. é verdade. É verdade. Esse é o prequel do Margot e o Casamento. E é muito legal também a relação que ela estabelece com a personagem da Nicole, né? E o que ela vira no final das contas, assim. E a relação disso com a sexualidade dela, né? É muito. E é muito sutil, assim, algumas coisas que as duas criam, assim. Eu gosto muito do trio, assim, dos adolescentes. E é muito louca a maneira como ela manipula eles, assim. É. E teve alguma coisa que te chamou uma atenção especial quando você viu o filme agora? No meu caso, eu já apontei que foi esse tom de humor que me remeteu bastante ao cinema do John Waters, mas teve algo que te chamou muita atenção agora nessa revisão? Eu fiquei muito impressionado com o quanto ele é mais sombrio. Às vezes me passa muito mais a sensação de ser uma coisa mais soturna, muitas vezes, do que algo que me provoque algum tipo de riso, assim, mesmo com um efeito de comédia, assim. Eu fico muito impressionado como, a partir do assassinato do marido dela, o filme ganha essa... O filme sai um pouco... Acho que a ironia fica algo ainda muito mais severo, mas ele ganha uma coisa mais sombria, assim. Eu fico muito impressionado com esses momentos finais, assim, do filme, né? E como o Gus constrói isso, a presença do David Cronenberg, né? E como ele usa o David Cronenberg no filme, que é um personagem que ela encontra achando que era um grande diretor um grande executivo de uma TV, uma coisa, chamando ela para uma coisa, e a figura que é um assassino que é contratado para matar ela. E ser o David Cronenberg, né, que na época já fazia filmes que eram conhecidos por essa coisa meio física, né, biográfica da violência, e a escalação dele que é muito legal. Assim, algumas escolhas, assim, ele termina com aquela música O Season of the Witch, né, e a representação dessa música, é simbólico isso, e a cunhada dela, a personagem da Emiliana Douglas, termina o filme com aquele... Tem umas decisões, assim, ao longo da história que são muito, muito legais, assim, que acho que tira um pouco ele até desse discurso óbvio sobre a coisa midiática e da obsessão das pessoas pela mídia, né? Ele toma algumas decisões que são muito inventivas, assim. Eu gosto bastante e eu me surpreendo sempre quando eu vejo esse filme com esses momentos pontuais, assim, essas escolhas pontuais que ele faz no filme sempre me impressiona. Assim, eu já conheço, mas sempre me impressiona toda vez que eu revejo, assim, e como é interessante, e como eu tava falando o fato da Nicole ter sido cogitada para interpretar Roxy Hart no Chicago. Me, na hora me vem
esse paralelo com a Suzane, assim, muito próximo, assim. Mas é sempre um filme que me impressiona bastante por essas decisões sutis, assim, pontuais na obra. Eu acho até meio precipitado denominá-lo como apenas uma comédia de humor negro. Eu acho que ele tem, de fato, uns contornos bem sombrios, assim. Sim. O, pra mim, o E tra... do que eu acho, desculpa, mas Não, não, pode. eu, eu acho que tem uma coisa muito legal dele, assim, que eu nessa releitura me veio muito. Acho que nas outras vezes também, mas talvez eu não tivesse pontuado tanto, mas dessa visão da leitura que o Gus Van Sant tem sobre a ideia, o que está por trás da coisa do sonho americano, né? De que muitas vezes pode ser aquela coisa do self-made man, da meritocracia e que é uma coisa que a gente pode discutir depois, no próximo, no sonho distante, mas assim, a visão que ele tem disso, como ele é muito avesso, né, do que dessa loucura, desse frenesi, essa coisa meio entorpecida que as pessoas ficam com a notoriedade, assim, de que isso tá muito, faz muito parte da história dos Estados Unidos, né? Esses crimes e o status de celebridade que pessoas monstruosas assumem, né? É, então, eu acho que é meio que o avesso da história do que é do que é a coisa do que é o trabalho, de como é que as pessoas, o que fazia a vida nos Estados Unidos, assim, meio que um avesso da ideia romantizada num outro aspecto assim dessa história, assim. Eu acho bem bem legal como ele faz Eu acho e que em sutilezas, né? Eu tava me lembrando da cena que a polícia chega na cena do crime, né? E aí tem um policial. E é um detalhe que eu acho que eu tinha visto, mas eu não me lembrava. Na revisão a gente sempre. Que o policial ele limpa a TV e na TV tá justamente a bandeira dos Estados Unidos, né? E quando a personagem da Nicole entra na cena do crime, ó, quente, assim, então, tipo, é muita ironia dele, né? Dessa coisa dos Estados Unidos, do que é essa construção que eles fazem de si, o que é na verdade, sabe? É muito legal isso. eu me lembro agora que não é necessariamente uma cena que também carrega esse tipo de discurso, mas acho muito engraçado e irônico também o momento que tá tendo o enterro. E ela coloca o By My É muito bom. é, É genial isso. Quer dizer, ela é uma personagem que é muito fora da realidade, assim. Ela tá num tom completamente diferente dos demais, assim. E é surpreendente, assim, como não sei se é cara de pau a palavra certa, mas assim, como é essa figura que não tem muito pudor de fazer as coisas que faz e acha que passa despercebido, sabe? Ela é tão entorpecida, assim, ela tá tão entorpecida por essa realidade paralela que ela cria, né? Que ela acha que ela passa, às vezes eu tenho a impressão que ela acha que ela tá passando incólume, assim, pelas pessoas, as pessoas não estão percebendo a pessoa que ela é. Então é uma coisa muito sociopatia, assim, né? A pessoa achar que os outros não percebem as manipulações e todo o jogo que ela faz, assim, é muito louco. eu vou ir passando para a etapa final da conversa, porque o tempo médio já está batendo. A gente agora tratar sobre a repercussão desse filme em retrospecto para Nicole Kidman. E aí eu também até cito o fato notório de que é um filme que até hoje muitas pessoas, incluindo quem não é necessariamente um fã, diz que Nicole Kidman não foi esnobada de uma Sim, indicação ao Oscar, entre várias interpretações, essa talvez seja a primeira em sua carreira que não recebeu esse reconhecimento. Embora ela tenha vencido o Globo de Ouro de melhor atriz comédia musical, uma premiação que, sim. repito, já não tem mais relevância. E o E primeiro Critics ela foi o indicada ao primeiro BAFTA.
E, E ela ganhou o primeiro Critics Choice Award. Acho que foi a primeira vitória, assim. Primeira edição do prêmio deram pra ela. e além do Critics' Choice, também várias outras associações de críticos Sim, também celebraram o trabalho dela. E... Mas o que você pensa? Eu acho que se a Nicole Kidman em algum momento elencasse ali, sei lá, 10 trabalhos essenciais da sua carreira, provavelmente ela iria colocar Um Sonho Sem Limites como um deles. sim. E eu acho que e é muito importante, assim, em termos da cronologia, né? Acho que é esse start, assim, da percepção das pessoas para o que ela é como atriz, assim. Acho que começa muito por aí, assim. E eu acho um trabalho genial até hoje, assim. Inclusive em comparação com trabalhos recentes dela, até, sabe? É um negócio que segue que segue com uma construção uma composição muito interessante de personagem que ela faz, assim. Eu, é um dos meus favoritos, assim. E eu não sei o que escapa. Assim, talvez eu tenha essa coisa de ser uma personagem. A academia às vezes tem alguns problemas com personagens que, principalmente em categoria melhor atriz, né, de personagens que não estão dispostos a querer a simpatia do público. Assim. Suzane Moretti, eu não acho que é uma personagem que está nisso. A não ser que você faça uma comédia, né? Por exemplo, a Miranda Priestley da Meryl Streep, super bem aceita. Mas aqui ela é uma personagem que não quer ganhar a simpatia do público, assim. Eu acho que ficou muito de fora. Um dos fatores talvez tenha sido esse. Assim. E talvez também um momento específico disso, esse princípio assim, da carreira dela, talvez. Eu estou aqui consultando a lista de como configurou o Oscar no ano em que Edison Ah, venceu. Tivemos como vencedora a Susan Sarandon por Os Últimos Passos de um Homem, aí a Elizabeth Shue por Despedida em Las Vegas, Emma Thompson por Razão e Sensibilidade, Meryl Streep por As Pontes de Madison e Sharon Stone por Cassino. É uma. puta de... Eu preciso admitir que eu não assisti Razão e Sensibilidade até hoje, então eu não posso opinar em relação à interpretação da Emma Thompson, mas é uma lista. Assim, ela é uma ausência sentida, mas também é uma lista muito complicada de mexer, né? Sim, Não, eu acho que foi um ano muito difícil, assim, eu acho que só se a Sharon Stone fosse considerada, de repente, uma coadjuvante, né? Para coadjuvante. a Nicole O Kidman. que eu acho até é, meio que pertinente, assim. Mas não consigo, ainda assim, não conseguiria descartar a Sharon Stone como uma Hum, mais coadjuvante do que uma protagonista. Não, eu não teria coragem de fazer essa substituição. ah, Aí, não sei, eu acho um ano páreo duro, assim, um ano bem difícil, assim. não dá nem para falar de Meryl Streep, que é uma atriz com várias, com um acúmulo de indicações assim, bem esquecíveis, mas As Pontes de Madison são os grandes É, trabalhos dela. é muito bom o desempenho dela nesse filme. Eu não sei se eu descartaria ninguém da lista, porque são trabalhos muito bons. Assim. Foi um ano complicado. Foi um ano muito difícil. E eu acho que talvez tenha isso também. Ela não tinha ainda atração suficiente para. Porque às vezes acontece, né? Deles buscarem as jovens atrizes, né? Que passam a ser as queridinhas dele, mas talvez ela não tenha nesse momento uma atração suficiente para isso. Talvez isso já só vá vir depois, né? Mas não sei, foi muito difícil, mas assim, eu acho que é um dos desempenhos mais marcantes assim, da carreira dela. Uhum. Quem se importa com o Hum, Oscar, né? Mas de fato, eu acho que é um filme que entra ali no meu top 10 de melhores que ela já participou, sim, de melhores atuações. E é um filme que também está na minha lista, assim, pessoal,
de melhores filmes assim da minha vida. Eu fiquei muito impressionado quando assisti pela primeira vez. E aí, passando o tempo, acompanhando a trajetória da Nicole Kidman, e agora tendo essa bagagem em relação ao que originou esse filme, né? No caso, o próprio assassinato envolvendo ali a Pamela Smart, né? Eu acho que só enriqueceu ainda mais a... E é uma coisa meio referencial também. Assim, eu vejo constantemente outros atores e outros realizadores citando esse filme. Acho que a Rosamund Pike mencionou na época ou alguém falou, do Garota Exemplar, que foi uma das referências. Eu acho que o Tônia tem uma inspiração muito clara na maneira como ele constrói a história da Tônia. Assim, eu acho que então é algo. A gente falou, né? A gente falou em off, mas é um filme que foi abraçado pelo seu Black Criterion Collection, então isso tudo é muito significativo, assim, é um acúmulo de, de referências assim, que o filme tem até hoje. Muito bem acertado essa possível inspiração a Eutônia. De fato, é um filme que parece compartilhar muitos elementos, assim. Eu não Sim. tinha preparado para pensar sobre isso, mas É Bom, a, a, pró- não, eu pode acrescentar que eu já a própria questão do julgamento, da coisa de um crime que ficou notório e como eles usam a questão dos depoimentos é muito presente. Eu acho muito a forma como o Craig Gillespie escolheu fazer o Eutônio é muito próximo do Sonhos Sem Limites, assim. Muito próximo mesmo. Foi até um dos motivos que eu fiquei um pouco assim com esse filme, apesar de eu gostar bastante do Tony da atuação da Margot Robbie, porque me pareceu muito próxima a ideia, assim, como é que eu vou contar essa história de uma figura que ganhou notoriedade por ter cometido um crime, assim, e dessa relação disso com essa mediatização, né? E como é que eu vou escolher contar essa história? Eu escolhi contar essa história através desses depoimentos, com essa coisa meio mockumentary, e aí me associou imediatamente a um Sonho Sem Limites, assim. e o É até curioso uma das é razões. que temos a Pamela Smart, da vida real, e a Tonya Harding também da vida real, que estão associadas a crimes que até hoje elas negam participar. São É. os personagens que nesse campo real também têm essas similaridades, embora a Pamela Smart não teve as mesmas questões familiares que a Tonya Harding, mas é interessante mesmo. E eu acho muito curioso no Sonhos Sem Limites quando a Lídia, acho que é a Lídia que no depoimento dela fala, vamos fazer. Não, acho que é a Suzane que fala naqueles depoimentos que acompanha o filme todo. Que ela disse, eu sei que vão fazer documentários, isso vai aparecer em programas de TV, eu sei que vão fazer filmes sobre isso, assim. E a ironia do próprio pessoa sente com o interesse dele para essa história, assim, que nem isso escapa do próprio filme dele, assim. É muito legal. E assim, pessoas ainda não conhecem esse filme, assim, então quem tivesse vendo esse vídeo, assim, e acho que até os fãs, mas porque a Nicola, a gente até falou no primeiro vídeo, no primeiro episódio, né, de que interessante como ela conseguiu construir essa fanbase mais jovem, até por conta do trabalho dela com Big Little Lies. E eu conheço gente que ainda não assistiu esse filme. Então é interessante ir atrás se gosta da Nicole Kidman, ir atrás do Sem Limites, assim, acho que é fundamental. Ela no topo, assim. Deixa eu só, antes de encerrar, confirmar se é um filme que é possível encontrar em plataformas Ah, digitais. Eu acho que não. não. Provavelmente só na minha pesquisa que não encontrei. Então, por enquanto, só mesmo no DVD da Obras Primas ou no VHS da Colômbia ou na grande locadora mundial.
Bom, Vanderlei, é isso. Vou encerrar então a conversa. Muito obrigado por sua participação. Obrigado, Sam. Quem chegou até aqui, fica o convite para se inscrever no Cine Resenhas, clicando no meu ícone aqui. Do lado do Vanderlei tem o do Chovendo Sapos. É isso. Abraços para todos. Até a próxima. Tchau. Tchau.